Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Mais uma vez estamos aqui, mais uma semana juntos, né? Para nós estarmos aqui falando de um tema, né, que vocês já viram aí na capa do vídeo, que é sobre os nossos filhos, como ajudar os nossos filhos, né? Nós temos uma batalha muito grande com eles, né? Sabemos que não é fácil, né, ter um filho, né? Os nossos filhos são bênção do Senhor, são alegria para as nossas vidas, mas aí no decorrer, né, irmãos, da caminhada, do crescimento, não é que os filhos eles vão dando trabalho, mas é que eles vão necessitando mais de nós, necessitando da nossa força, da nossa ajuda, da nossa sabedoria. E muitas vezes aí que nós falhamos, né, como pais, como mães. E este tema é um tema muito difícil, porém muito importante, né? Então aqui quero falar um pouquinho para vocês sobre filhos, né? Como tema aqui, irmãos, na palavra do Senhor, Salmos de 127, versículo 3, diz assim, ó: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Sabemos que os filhos são bênçãos do Senhor em nossas vidas, são a herança do Senhor, né? Sabemos que o Senhor ele confiou para nós essa missão, né, de educadores, de pais, né? Ele confiou a nós o cuidado dos nossos filhos, né, a responsabilidade, a educação, né? E também sabemos que teremos que responder diante de Deus um dia, né? Tudo isso, né? A forma que nós criamos os nossos filhos, como nós educamos, como nós criamos eles, né, irmãos? Sabemos que é uma herança que o Senhor ele nos entregou para que nós venhamos cuidar, para que nós venhamos zelar. E muitas das vezes no dia a dia, no decorrer do dia a dia, da correria, do ministério, do trabalho, nós deixamos os nossos filhos, muitas das vezes, solto e erramos muito nessa questão, né? Mas aqui quero falar para os irmãos sobre os filhos mais já crescidos, né? Que depois de uma certa idade, passando um carro de som, então eu parei um pouquinho, né, irmãos? Sabemos que é uma responsabilidade muito grande. Na palavra do Senhor diz em Provérbios 22, 6, que ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará nele. Irmãos, eu sempre tive comigo essa passagem, né? Desde o momento que eu conheci a Jesus, eu aceitei a Jesus, eu comecei a andar na caminhada, né, para Cristo Jesus. E assim eu comecei, irmãos, levando, né, as minhas filhas, levando elas para o caminho do Senhor. Não é fácil, não é fácil, irmãos, mas este primeiro ponto aqui que eu quero falar para vocês, de como nós devemos ajudar os nossos filhos. Muitas das vezes, irmãos, o mundo ele aí ensina nós a ajudar os nossos filhos de forma diferente, né? Muitas das vezes pessoas concordam que para os nossos filhos ser bem-sucedido, ele tem que ganhar o que ele quer, na hora que ele quer. Muitas das vezes, muitas pessoas acham que ajudar os nossos filhos é dando aquilo que eles precisam, deixando eles fazer o que eles querem, né? Mas o primeiro ponto, irmãos, que eu quero falar para vocês aqui neste momento, né, que nós devemos ajudar os nossos filhos no momento que é necessário, que eu digo sempre que é aquele momento que ali ele já não é mais de colo, que ali eles já não são, que eles já falam assim, filho, veste essa roupa aqui. E aí eles já não aceitam mais, porque eles têm aquela vontade deles, né? E ali o momento que a gente deve já começar, né? É uma caminhada, desde o nascer, desde o crescimento, o andar, o engatinhar, tudo nós devemos educar e ajudar os nossos filhos. Mas você mãe, você pai, você que está ouvindo este vídeo, você vai perceber que vai chegar uma certa
fase que vai ficar mais difícil deles entenderem, vai piorar o adolescente, né? Ali é uma fase muito difícil. E é neste momento, irmãos, que nós devemos entrar. Entrar com o quê, irmã Núbia? Com nossa ajuda. E como que eu vou ajudar o meu filho, irmã? A primeira que eu tô querendo falar aqui para vocês, irmãos, é a cobertura de oração. Não há nada mais importante, não há nada mais forte, irmãos, do que uma cobertura de oração para a vida do seu filho, para a vida da sua filha. Nós sabemos, irmãos, que essa cobertura de oração, ela tem que vir por nós. Eu não sei, talvez você que está ouvindo este áudio, você é a cabeça espiritual da sua casa. Talvez é somente você que tem buscado, que tem pagado o preço pela sua casa. E eu, neste momento, quero te dizer, continue a pagar o preço, continue a orar, porque o Senhor Jesus, ele vai ouvir, né? Nós vemos aqui também no livro de Jó, quando Jó ali, ele orava pelos seus filhos, ele sacrificava pelos seus filhos, né? Ele falava assim, que ele oferecia sacrifícios em favor dos seus filhos, né? Então, nós vemos também o rei Davi, né, orando ali e abençoando a sua casa, né? Homem ou mulher, você que está ouvindo este áudio, este vídeo, né? Não importa, mas que seja mulher, que seja homem, mas nós como mulheres, irmãos, nós temos que pagar o preço pelo nosso lar, pela nossa casa, porque é muito importante a cobertura de oração. Somente Deus é quem vai ao encontro dos nossos filhos, aonde ele estiver. Muitas das vezes, irmã, a situação ele sai do nosso controle, mas jamais ele sai do controle de Deus. Deus, ele pode guardar o teu filho, a tua filha, aonde ele estiver, né? Sabemos que muitas das vezes escapamos pelas nossas mãos, né? E vai para os lugares que muitas das vezes nós nem sabemos onde está. Mas eu quero lhe dizer, minha amada, continue a confiar, continue a crer no Senhor Jesus Cristo, que Ele é quem guarda o teu filho, a tua filha. Muitas das vezes, tu que está ouvindo este áudio, você está sem o controle, já perdeu todas as esperanças. Muitas das vezes você tem dado atenção à voz do mundo, à voz daqueles amigos ou até mesmo parente que chega e fala que a tua filha, que o teu filho não tem mais jeito, que já está cansada. Mas neste momento eu quero te dar uma direção de oração. Comece a pagar o preço pelo teu filho. Comece a pagar o preço dentro da sua casa. Comece a levantar propósitos, campanhas, jejuns de oração, irmã. Não tenha medo, investe mesmo pesado. Investe mesmo com propósito, com jejum, em favor dos teus filhos, em favor da tua casa, porque o preço de oração é o melhor. O preço de oração é melhor do que você bater de frente. O preço de oração é melhor do que você ir atrás. O preço de oração é melhor do que você ficar indo na casa de um e do outro reclamando do teu filho, que não vai adiantar. Não vai adiantar. Você tem que bater o joelho no chão e orar, orar. Não, mesmo que você não estiver vendo o resultado, irmã, você mãe que está ouvindo este áudio, às vezes você já está orando, e eu te digo mais, continue, não pare, não importa se é 1 mês, 2 meses, 3 meses, continue a pagar o preço pela tua filha, pelo teu filho, não desista, não desista. Depois, irmãos, o segundo passo que eu quero deixar aqui para vocês, perdoe. Perdoe seu filho, perdoe sua filha. Muitas das vezes nós não temos nem maturidade suficiente, nem espiritual, nem emocional para lidar com os desafios, né, que a juventude ela vem nos oferecer. Muitas das vezes nós não temos maturidade suficiente e nós vamos nos entristecendo e em vez de lutar contra as potestades, em vez de nós lutarmos contra o espiritual, nós começamos a lutar contra a carne, contra o sangue, ou seja, contra o nosso próprio sangue, contra a nossa própria carne, que é os nossos filhos. Muitas das vezes nós estamos angustiados, nós estamos entristecidos e começamos a descontar tudo em nossos filhos. Não, meus irmãos, continue a orar, pagar o preço de oração, mas o segundo, perdoe. Perdoe seu filho.
por tudo que ele já te fez, por tudo que ele tem feito. Não permita. Comece a orar, irmãos. Comece a orar dentro do quarto dele. Comece a jejuar dentro do quarto dele. Comece a louvar dentro do quarto dele. Comece a falar, cantar, ler salmos dentro do quarto dele. Comece a ungir. Unge o quarto dele, unge as roupas. Irmãos, comece a fazer ato de fé para que Deus ele venha manifestar o teu poder, a tua glória, porque nós temos que mover os céus com a nossa oração, com a nossa adoração. Não permita que a falta de perdão, meus irmãos, comece a conviver com ele, comece a conviver com ela. Alegre quando está na presença deles. Perdoe. Viva momentos de felicidade. Armam aí uma estratégia do contrário do que você está lutando. Muitas vezes você fala assim, minha irmã, eu já estou lutando tanto tempo para o meu filho, para minha filha, e eu não estou vendo o resultado. Irmã, muda. Muda a forma que você está fazendo. Eu sei que Deus ele vai dar vitória. E o terceiro passo, irmãos, que eu quero deixar aqui para vocês, profetizem. Irmãos, é muito forte. Profetize sobre a vida do seu filho. Profetize, irmãos. Não aceite aquilo que o mundo ele está falando que o seu filho é. Não aceite momento nenhum, por mais que você não retruque. Ah, a irmã está falando para me retrucar. Não. Muitas das vezes você pode repreender. Você pode repreender por como eu também já repreendi. Está repreendido em nome de Jesus. Não tem jeito, está repreendido em nome de Jesus. Tem jeito sim. Irmã, eu te digo neste momento, não desista. Não desista. Comece a profetizar sobre a vida do teu filho. Profetiza, porque desta maneira você vai estar falando para o inimigo, o meu filho é aquilo que a Bíblia diz que ele é. A minha família é aquilo que Deus diz que ela é. Os meus filhos são herança do Senhor. A Bíblia me fala isso. Então eu vou profetizar. Os meus filhos são herança do Senhor. Né? E comece a profetizar, irmãos. Os meus filhos serão discipulados pelo Senhor. Porque estou aqui para fazer este trabalho. Estou aqui para ensinar, estou aqui para orar, estou aqui para não desistir. O seu filho, minha amada, foi o Senhor quem te entregou. Foi bênção do Senhor. Comece a falar, os meus filhos serão profetas do Senhor. As minhas filhas são profetas do Senhor. Comece a falar dessa maneira. E não é só um dia nem 2 dias, irmãos. Comece a falar. Comece a falar. Né, como diz aqui, ó, Isaías 65, não tereis filhos para vergonha, nem tristeza, mas para paz e alegria. Né, comece, irmãos, a profetizar, porque o inimigo, ele sabe das promessas do Senhor, né? O inimigo, ele sabe tudo, então ele quer fazer tudo ao contrário que Deus ele já deixou descrito na sua palavra. O inimigo só veio para matar, roubar e destruir. O inimigo, ele tenta destruir a sua família. E muitas das vezes ele sabe que ele não pode tocar em nós, porque nós já temos um amadurecimento maior, nós temos uma resistência maior, nós temos um conhecimento maior. Porque a palavra do Senhor diz que o povo de Deus ele é destruído pela falta de conhecimento. E muitas das vezes os nossos jovens estão aí, né? À mercê do inimigo, à mercê deste mundo. Mas nós estamos aqui para profetizar também que os nossos filhos são herança do Senhor. Nós não podemos desistir dos nossos filhos, né? Como diz aqui em Lamentações, o clamor dos corações dos pais diante da face de Deus mudará a história dos seus filhos. Nossos filhos terão sua história mudada, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra, porque aquilo que o inimigo ele planejou, ele não vai conseguir, porque por detrás desses filhos está de pé, está de joelho uma mãe, está de joelho uma família, uma avó, não importa quem esteja, mas está pagando um preço de oração. E o Senhor Jesus, ele escuta, ele ouve, ele intercede, o Espírito Santo intercede por nós, né? Então vamos profetizar, irmãos,
que Deus salvará os nossos filhos do poder do valente. Quem que é o valente? É o inimigo, é o mundo, é as más companhias, é os vícios, é as drogas. Tudo isso é a prostituição, é a bebida, é a mentira. Esse é o valente que Deus ele vai salvar os nossos filhos dele, para a glória do nome dele. Os nossos filhos vai continuar sendo bênçãos do Senhor, né? Voltar os 3 passos, né? Primeiro, irmãos, cobertura de oração. Você que está ouvindo este áudio, comece a pagar o preço pelo teu filho. Comece a pagar, fazer campanhas, oração, jejum. E não espere, irmã, pelas irmãs lá da igreja, pelo ciclo de oração. Não espere. Te levanta você dentro da sua casa pelo seu filho. Te levanta você pela sua filha. Muitas das vezes nós vemos os nossos filhos sofrer. Nós sabemos que os nossos filhos estão tristes. Nós sabemos que está acontecendo algo. Mas muitas das vezes nós nem temos conhecimento de que está acontecendo. Mas não espere, irmã, acontecer. Não espere você saber. Comece a orar pelo seu filho. Comece a orar pela sua filha. Comece também o segundo passo que eu falei aqui, a perdoar o seu filho, a sua filha. Comece a lutar contra os principados. Comece a lutar contra o adversário da nossa alma, que é o inimigo. Não lute contra a tua filha, não lute contra o teu filho. Comece a falar com Deus, comece a ajoelhar, comece a falar, comece a ungir o quarto dele. Amém? Louvado seja Deus. E o segundo passo, né, que eu falei aqui, comece a profetizar sobre a vida do teu filho. Não aceite aquilo que o mundo fala, aquilo que o parente fala, aquilo que o mundo, a amizade fala. Não aceite. Não aceite os planos do inimigo para o seu filho, para a sua filha. Porque aquele que tem promessa verdadeira sobre os nossos filhos é Deus. É o Senhor Jesus Cristo. Ele sim tem promessa. Amém? Eu espero que vocês tenham entendido este áudio, né? Se você gostou desta palavra, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, deixa o comentário aqui embaixo, né? E se inscreva, você que não é inscrito ainda no meu canal. E uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. E segunda-feira que vem estamos aqui de novo, juntos. Amém? Fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo.